Olá, oitavo ano mais uma vez. Meu nome é Alisson, professor de Geografia. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos sociais, mas antes de começar a aula eu quero dar algumas recomendações para vocês. Existe toda uma estrutura que você pode acompanhar por meio dos recursos digitais. Inclusive aí no YouTube que você está assistindo essa aula agora, você tem o recurso de voltar, você tem o recurso de assistir a aula mais uma vez, deixar o vídeo mais lento. Então tudo isso aí ajuda e auxilia você no contato e na absorção de conhecimento, tá? Outra coisa também que eu digo para vocês é que existe uma plataforma AVA, tá? Onde nós colocamos todos esses vídeos aqui no YouTube, tá? Por meio dessa plataforma você consegue assistir todas as aulas, tá? Por meio da plataforma também você consegue fazer algumas atividades que eu deixo lá para você disponível e com essas atividades você consegue entregar ao seu professor para conseguir alguma nota também, tá? Muitos professores utilizam essa aula para conseguir passar as suas atividades para vocês, tá, gente? Uma outra coisa também que eu digo para vocês é que existe um e-mail na plataforma AVA que você pode enviar suas perguntas, tá? Vocês podem enviar as suas dúvidas por meio desse e-mail e isso mostra um contato maior da gente com vocês, ok, gente? Então, mandem suas dúvidas, suas questões sobre as aulas, tá? É muito interessante isso, certo, gente? Vamos começar a aula, oitavo ano. Observa na tela. Vamos falar um pouquinho sobre os movimentos sociais, tá? O que são movimentos sociais? Os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz das pessoas excluídas no processo democrático, que buscam ocupar os espaços de direito na sociedade. Tá, gente? Então, olha para mim, o que são os movimentos sociais, tá? Os movimentos sociais são os movimentos de luta, onde as pessoas buscam alcançar direitos que outrora foram negados, tá? A gente vai entender que esses movimentos sociais estão relacionados ao negro, está relacionado à mulher, está relacionado à terra, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esses movimentos. Observa na tela, gente. Os movimentos sociais são de extrema importância para a formação da sociedade democrática, ao tentarem possibilitar a inserção de cada vez mais pessoas na sociedade no direito. Tá? Os principais movimentos sociais visavam resolver problemas de classes e política, classes sociais e políticas, como a ampliação do direito ao voto. A gente vê que esses movimentos sociais estão relacionados à inserção de direitos, tá? A luta pelas pessoas garantirem os seus direitos. A gente viu muito na história passada que a luta por democracia, a luta pelo voto, a luta dos trabalhadores também, elas fazem parte desse levante social, tá? Desse levante onde a sociedade busca garantir os seus direitos por meio do grito, por meio da busca. A gente fala grito assim, grosso modo, mas esse grito ele pode ser representado de diversas formas e a gente vai ver isso ao longo da aula, ok, gente? Observa na tela mais uma vez. Quais são as origens dos movimentos sociais? Tá? Então eu coloquei para vocês aí uma imagenzinha ilustrativa que mostra o planeta Terra, e um cordão de pessoas aí buscando lutar pelos seus direitos. Então cada plaquinha aí levantada representa um tipo de luta, luta por emprego, luta por democracia, luta pelas mulheres, luta pela igualdade social. Então cada placa representa o seu levante de luta, ok, gente? Mas quais são as origens? Eu coloquei um resuminho para vocês aí na tela, tá? Na passagem do século XIX para o século XX, os sindicatos institucionalizam-se como coletivos que visam defender os trabalhadores na exploração patronal, tá? A inserção aí de novos conceitos do patrão e empregado, tá, gente? A gente vai ver que os movimentos sociais eles acontecem buscando aí que o empregado ele tenha mais direitos, que tenha seus direitos garantidos, e isso fica cada vez mais evidente quando esses sindicatos começam a se institucionalizar. O que quer dizer isso? Eles começam a fazer parte da estrutura social do Estado, Eles começam a receber leis para garantir direitos e deveres, e isso faz com que se torne uma coisa mais organizada, ok? Segundo os conceitos aí do Estado.
ok, gente? Nesse sentido, surgiu vários contatos com o mundo, tá? Ainda lá no slide. A baixa desses movimentos funciona de diversas formas também num ambiente socialista e capitalista, ok? Transforma aí numa ordem social, ok? Observa aí alguns exemplos que eu mostrei para vocês aí desses movimentos sociais, tá? O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, tá? O movimento feminista, tá? Que luta pelo direito e igualdade das mulheres. Existem também os movimentos antirracistas, que lutam aí pela igualdade racial, né? Negros e brancos, indígenas e outros povos aí, tá, gente? Existe também os movimentos ambientalistas, né? Aí eu coloquei dois movimentos internacionais, né? O WWF e o Greenpeace. Esse movimento ambientalista, ele luta aí por uma preservação do meio ambiente, por mais igualdade aí do meio ambiente, pela preservação dos animais também, tá? Então, vocês estão vendo que existe não só uma luta, como a gente viu outrora, relacionada a voto, à democracia, mas existe também agora uma luta social para garantir direitos e deveres, para garantir um melhor estado, tanto do meio ambiente, como das questões pessoais também, e sociais. Ok, gente? Então, na imagem você vê aí, né, algumas placas, alguns protestos. A imagem dos protestos, elas representam aí, basicamente, a luta das pessoas para conseguir garantir os seus direitos. O protesto, ele tem a ideia de protestar, de reivindicar, tá? Algum direito que você precisa que seja garantido, tá, gente? Existem aí uma dinâmica de protestos que são pacíficos, onde as pessoas levantam suas placas, dão o seu grito. Geralmente nos protestos pacíficos, o Estado tenta acompanhar as pessoas para garantir que seja pacífico mesmo, tá, gente? Existem também os protestos que são mais violentos, tá? Os protestos mais violentos é quando a luta ela foge do controle, muitas vezes, né? A aglomeração, várias pessoas têm várias ideias diferentes e isso faz com que muitas vezes não seja tão pacífico assim, mas fora a parte a gente vai entender que essa luta, esses movimentos sociais, eles usam muito o protesto como uma maneira de reivindicar algo, ok, gente? Na aula de hoje a gente não vai focar nem na questão ambiental, nem na questão antirracista, tá? Vamos focar na questão da terra, tá? Dos trabalhadores rurais. Observa na tela mais uma vez, tá? O exemplo do movimento que acontece aqui no Brasil, tá? Que defende a terra, né? Defende e garante, e busca garantir a terra, é o MST, tá? Então coloquei para vocês aí um exemplo e uma representação do MST para vocês entenderem. Olha na tela. Um exemplo de localidade de luta social ocorre no Brasil com o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, tá? Os movimentos de trabalhadores rurais sem terra. Tá? Esse movimento ele acontece no Brasil, tá? E ele busca aí reivindicar a terra. Tá? Nessa imagem próxima agora vocês veem a imagem do MST, tá, gente? Então tem essa cor vermelha ao redor, tá? Dentro tem um fundo branco, com o homem e a mulher lutando pela terra numa imagem de um Brasil verde, tá? Representando aí a terra, e a sigla desenvolvida, né? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil. Então essa imagem aí representa, essa imagem é a imagem da bandeira desse movimento social que luta pela terra, pela igualdade de terras aqui no Brasil, tá, gente? Olha para mim, mas por que a gente precisa lutar pela terra, tá? Qual o levante que se diz que precisa lutar pela terra? A terra não é garantida a todos, tá? Acontece uma quantidade de terra para todo mundo no Brasil, quem quiser ter terra vai ter no Brasil. Gente, existe aí uma questão financeira, né? A gente vê aí ao longo da nossa formação que a terra é extremamente importante para a produção, e se é importante para a produção, se dá lucro, então as pessoas elas vão defender mais a terra, defender mais a concentração de terra. Tá? E isso faz com que o trabalhador rural ele seja expulso do campo para a cidade, e aí acaba que se perde aquela questão rural mais voltada para a agricultura familiar. Vamos entender basicamente como é esse conceito aí, tá? Olha na terra. Então existe aí uma luta chamada luta pela reforma agrária, né? Pela reforma na terra, pela reforma no campo. O que é essa luta? É o termo utilizado para designar a redistribuição fundiária, ou redistribuição de terras, tá? Em um estado. Quando há a concentração de terras na mão de poucas pessoas,
temos a formação de latifúndios, grandes propriedades de terra que têm a sua dinâmica a extensão. Tá? Então, os latifúndios, a grande propriedade, ela tem uma questão de produtividade para as áreas comerciais, para as áreas de comércio, mas ela tira a garantia de terra de poucas pessoas. Então, uma imagem aqui do Brasil, né? O Brasil ele é um dos territórios mundiais que mais possui concentração de terra. Aqui no Brasil a gente nunca teve uma reforma agrária, uma redistribuição de terra aceitável. Tá? A terra só é redistribuída aqui para quem tem mais grana e que consegue proteger mais sua terra. E isso é um aspecto aí que a gente deve melhorar. E o MST ele busca a luta por essa redistribuição de terra, mas a gente vai ver que não é tão assim. Existem algumas histórias aí que confrontam, né, essa ideia do MST, buscar garantir, buscar defender a terra para as pessoas. Tá? Observa na tela mais uma vez, gente. Existe aí uma história da reforma agrária no Brasil. Tá? Então eu queria ler essa ideia para vocês, para que a gente tenha um contato mais com essa história de reforma. Okay? A concentração fundiária no Brasil teve início em 1530, com a formação das capitanias hereditárias, que eram faixas de terras brasileiras que foram doadas por capitões donatários. Esses capitões tinham a missão de colonizar o território e produzir nele. Tá? Gente, olha para mim, a gente vai ver que a ideia da capitania hereditária, aquela ideia lá da divisão de terras que era uma divisão de terras organizada pelo Estado de Portugal, ela teve bastante influência no que o território brasileiro é hoje. Tá, gente? Então a gente não vai dizer que nunca teve uma reforma agrária, porque a terra ela já foi designada para algumas pessoas, né? Então ela não foi distribuída, ela foi designada para que aquelas pessoas pudessem produzir. Por isso que a gente vai ver que a agricultura, a agropecuária brasileira é mais voltada para uma questão comercial, para a questão do comércio. Isso são marcas lá desde 1530, do início da formação do Brasil, tá, gente? Que a gente estudou mais alguma coisa assim básica no início das nossas aulas, ok? Mas vamos entender mais um pouco. A gente vai ver que existe uma divisão de 14 capitanias hereditárias e essas capitanias ficam concentradas na mão de poucas pessoas. Tá? Imagina aí grandes faixas de terra divididas para 14 pessoas. Esses capitões donatários eles não conseguiam dar conta de tanta terra, não conseguiam produzir nessa quantidade imensa de terras que foram distribuídas para eles e acabavam que muitas dessas terras se perdiam e ficavam esquecidas ou abandonadas. Tá? Aí você me pergunta, professor, essas terras ainda ficam abandonadas, ainda ficam esquecidas aqui no Brasil? Muitas delas sim, tá, gente? Existe muita terra aqui no Brasil que não é utilizada para a produção. Tá? Existe muita terra aqui no Brasil que existem fazendeiros, né, grandes proprietários aqui no Brasil, que muitas vezes nunca chegaram a algum ponto de sua terra, tá, gente? De tão extensa e tão grande que essa terra é. Existem também alguns fazendeiros, alguns donos de terras que precisam sobrevoar sua terra com helicópteros, né? E você vê que existe uma concentração muito grande de terra na mão de poucas pessoas aí. E isso faz com que outras pessoas que necessitam, né, de produzir, que necessitam de ter sua terra, de ter o seu lugar, não tem por conta dessa concentração absurda. Ok? A gente vai entender mais ou menos o que eu estou falando quando eu mostrar alguns mapas para vocês da concentração de terra aqui no Brasil. Ok, gente? A terra na mão de poucos. Tá? Então, a gente está falando que existe aí uma concentração de terra na mão de poucas pessoas. Tá? Então, observa na tela mais uma vez. A partir da independência de 1822, a terra passou a ser garantida por meio de um setor econômico. Tá? Então, a nobreza ou a alta burguesia continuava a deter essa quantidade imensa de terras. Tá? Foi só em 1850 que foi instalada uma lei, a chamada Lei de Terras, tá? Que garantia a propriedade por meio da questão da produção agropecuária. Então, essa lei de terras é uma coisa, um pouco falado de Estado, né? É uma coisa que foi criada pelo Estado para que as pessoas garantissem essa questão de produzir na terra. Então, você só podia ter aquela quantidade de terras se você utilizasse aquela terra para a produção, criação de animais, agropecuária, enfim. Então, precisava da ideia da produção para obter a terra. Ok, gente? Vamos entender mais um pouquinho. Observa na tela.
Lei de terras, tá? A lei que se instaurou uma política agrária excludente, que ainda prejudica o país, tá? Então, essa lei de terras garante a concentração de terra, tá? A gente está falando aqui de produção, mas a gente vai ter um sentido aí de garantir a concentração de terras. Então, você não pode transitar em tal limite de terras, você não pode invadir, é crime. Então, vão se criar alguns aparatos que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais afastadas, excluídas da terra. Enquanto isso, a concentração de terra fica cada vez mais elevada e cada vez mais acentuada. A gente está falando de uma coisa meio crítica, gente, para que a gente consiga entender, na verdade, como é que funciona a lógica de concentração aqui no Brasil, tá? Observa na tela mais uma vez. Aí eu mostro para vocês aí um mapa da divisão de terras no Brasil, tá? O percentual de latifúndios. Lembrando que latifúndios é grandes propriedades de terra na mão de poucas pessoas, ok? Por um total. Então a gente vai ver uma porcentagem de latifúndios em cada região. Então a gente vai ver que na região centro-oeste, 75% da região centro-oeste possui latifúndios, tá? Então 75% da região tem concentração de terra na mão de poucas pessoas. A região sudeste tem 33%. A região Nordeste tem 41% dos latifúndios, tá? Existe uma política na região Nordeste de divisão de terras, de assentamentos. A gente vai entender um pouquinho como é que funciona, tá? Na região Sudeste também acontece isso. Na região Sul, 33%. Na região Norte, 25%. Eu destaco para vocês aí a região Norte, 25%. Por quê? A região Norte é uma região em área de preservação, né? Lembrando que a região norte é a área da floresta amazônica, né? Então a gente vai ver que não existem tantas propriedades privadas na região norte por conta da floresta, né? Por conta da preservação. Mas atualmente está acontecendo, né? Algumas queimadas, estão acontecendo alguns processos de divisão de terra, isso acabando com a mata, né? Destruindo a mata para a produção agropecuária, para a produção agrícola. Tá? Então, a gente vai observar que esses 25% aí, eles tendem a crescer. Uma outra coisa que eu falo para vocês também, que esse dado é um dado de 2014, tá, gente? É um dado que não está tão atualizado, a gente pode ter uma crescente aí nesses números. Ok? Gente, mas a gente vai observar o que é essa divisão de terras, o que é essa reforma e por que as pessoas concentram tanta terra e como elas concentram. Tá? Observa na tela mais uma vez. O problema com a terra, tá? Poceiros e grilagem. Observa na tela. O que é grilagem? A gente vai ter uma tirinha, né? Explicando um pouquinho sobre o que é essa grilagem, qual a história da grilagem, tá? A grilagem vem de grilo, tá? Os fazendeiros antigamente faziam um documento falso, né? E esse documento era guardado em gavetas e nessas gavetas eram adicionados alguns grilos, né? Para envelhecer o papel. Com esse envelhecimento do papel, garantia a esse proprietário que esse rapaz, né, esse grande fazendeiro, que ele fosse dono da terra. Então você podia criar um documento falso, tá? E dizer ali que aquela quantidade de terra era sua, e quando você visse pessoas morando, se instalando naquela terra, você chegar e dizer, ó, isso aqui é meu, essa aqui é minha terra, vocês não tem nada aqui não. Então, e o que garantia que aquela terra era dele? O documento falso que ele criou. Então, esse sistema de grilagem, ele é muito comum aqui no Brasil ainda, né? A gente vai entender que a gente tem uma pouca instrução do povo brasileiro e isso faz com que essa falta de instrução, muitas vezes, garanta a esse proprietário, né? Garanta a esse suposto proprietário, na verdade, que a terra seja dele, né? Então, muitas vezes a gente vê que isso não é uma verdade, isso é uma inverdade e as pessoas acabam se prejudicando por conta desse sistema de grilagem. Então a gente está vendo que o que garante a terra para essas pessoas muitas vezes são esses sistemas de fraude, tá, gente? Porque isso é um sistema de fraude. Você falsificar um documento e dizer que aquela terra é sua, você está sendo fraudulento e você está ocupando uma terra que na verdade não é sua, tá? Então muitas vezes esse sistema de grilagem que garante que esses fazendeiros tenham a terra em suas mãos, ok? Observa na tela mais uma vez, tá, gente? Como são os grileiros, como a gente observa esse sistema de grilagem. Utilizam-se diversos artifícios
para que se possa tomar conta da terra, tá? Inclusive a falsificação do documento, que foi o que a gente acabou de ver, tá, gente? Observar na tela mais uma vez posseiros, tá? O que são posseiros? É a pessoa que detém a posse legal do bem ou imóvel. Comumente refere-se à terra devoluta, ou seja, a terra da pessoa, a terra que é a terra de produção, tá? Os posseiros são lavradores, agricultores que, juntamente com suas famílias, ocupam uma pequena propriedade, tá? Então, a gente vai ver que os posseiros são aquelas pessoas que realmente são donos da terra, tá? E que tem naquela terra ali o seu meio de vida, o seu meio de produção. Então, quando um grileiro, um suposto dono da terra, chega e diz que aquela terra do posseiro é dele, tá? Com esse documento falsificado, ele acaba expulsando essas pessoas, muitas vezes com alguns aparatos, né? Armas, homens, e isso faz com que essas pessoas sejam expulsas do seu território, expulsas do seu lugar. Ok, gente? Então, a gente vai ver que essa é a grande dificuldade que a gente tem. Um dos levantes que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra busca garantir que esses posseiros tenham a sua terra garantida e que outras pessoas que foram expulsas da terra ou que querem também um lugar, que querem produzir aqui no Brasil, tenham o seu meio de produção garantido. Ok? Nisso a gente cai numa coisa mais relacionada ao Estado, que são os assentamentos, tá? A gente vai ver que existe uma política não de reforma agrária, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, que a reforma agrária é uma coisa ampla, né? A divisão de terras para as pessoas, né? A divisão e garantia dessas terras para as pessoas produzirem, tá? Aqui no Brasil nunca existiu esse sistema de reforma agrária, mas uma política que existe aqui no Brasil é a política dos assentamentos, que não garante uma quantidade enorme de terra para as pessoas, mas garante uma terra para as pessoas conseguirem sobreviver em algum ambiente. Esses assentamentos a gente vai entender que também são o surgimento de cidades, né? Surgem cidades a partir desses assentamentos. Observa na tela. Basicamente, o assentamento rural é um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, isoladas, instaladas pelo INCRA. O INCRA, gente, é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, onde se origina algum tipo de imóvel ou proprietário. Então, o INCRA, né, esse sistema aí, esse instituto, ele garante que as pessoas elas tenham uma determinada posse da terra, tá? Mas como funciona esses assentamentos, tá? Os trabalhadores rurais que recebem um lote comprometem-se a morar naquele lote na parceria com esse sistema aí, tentando buscar o seu sustento por meio da terra e utilizando única e exclusivamente a mão de obra familiar. Então, quando você recebe aquela terra no sistema de assentamento, você tem que garantir que você vai morar naquele ambiente. Você não vai vender, você não pode vender o assentamento, mas você tem que garantir que você vai morar com a sua família e produzir, viver a terra com a sua família, com aquele lote que foi não dado, mas doado para que você consiga subsistir. Ok? Mas com essa doação você não pode transferir essa terra, você não pode vender essa sua terra. Ok, gente? Existe também um sistema de crédito, né, para que você consiga se desenvolver. Atualmente, no sistema, né, existe uma redução dessa distribuição de terras. Existe aí uma redução também nos investimentos técnicos, né, que vem ocorrendo aí nessa distribuição também de terras. Ok? Aí eu trouxe para vocês uma imagem aí de um assentamento aí na região norte, tá? Vocês veem aí que existe uma quantidade de terra mínima para as pessoas, né? Os lotes são lotes do mesmo tamanho para todo mundo, tá? E isso garante com que essas famílias elas sobrevivam desses ambientes aí que foram doados, tá? Para elas morarem, ok? Agora na imagem vocês veem algumas pessoas que receberam as suas cartas de posse, né? Então, você agora tem posse da terra, você recebe essa doação por meio desse instituto que eu acabei de falar para você, e agora você tem a posse, você tem um documento e garante que você more naquele ambiente. Ok, gente? Mas a gente está falando aí de INCRA, a gente está falando de reforma agrária, de MST, de garantia de terras, mas existem também algumas histórias
que falam que o MST não é um órgão, não é um levante social tão, vamos dizer assim, tão lúcido assim, né? A gente vai entender que o MST também tem as suas histórias por trás, né? A gente vai ver que não sabe se é verdade, não sabe se é algum levante para dizer que o movimento tem dado enfraquecida, mas a gente tem que entender na geografia, né? Uma coisa que eu digo para vocês é que nós temos que ter uma visão periférica. O que é uma visão periférica? Uma visão de todos os ambientes, tá? Temos que analisar as coisas por todos os lados, tá? Não acreditar numa única verdade. Observa na tela, gente. Existem aí umas histórias de terrorismo, né? Onde os ambientes, né, começam a se rebelar contra alguns proprietários de terra, queimando suas propriedades, muitas histórias de sequestros, né, do MST, existem também muitas histórias de invasão de propriedade, né, mas a gente não se sabe ao certo se realmente isso funciona, mas existem muitas histórias, muitas matérias que falam sobre esses argumentos, ok? Existe também, a gente tem que entender que existe uma luta por trás de tudo, tá? E eu quero que você observe essa imagem agora, tá? Essa é uma imagem recente, né, 2000 agora 2020, e aconteceu agora no mês de agosto. Ok, no dia 14 de agosto. PMs atiram bombas contra acampamento do MST que luta contra o despejo em Minas Gerais. Então, vocês veem na tela um acampamento do MST, tá? Algumas pessoas que chegaram nessa propriedade onde não se produzia e estavam montando seus acampamentos para promover o assentamento, tá? E aí os PMs, tá? O Estado chegou e invadiu esses ambientes, expulsando essas pessoas. Lembrando que essa aí é uma propriedade privada, tem um proprietário aí, existe um dono dessa terra, um suposto dono dessa terra, e existe também a ideia de essas pessoas invadirem essa propriedade. Então, os PMs eles acabaram tentando expulsar esses manifestantes aí desse ambiente. Gente, a gente vai começar a perceber que dentro dos movimentos sociais acontecem muitas contradições e acontecem também muitas coisas. Então é interessante que você busque sempre ter, como eu falei, uma visão periférica, uma visão ampla de tudo que você obtém de informação, tá? Isso faz parte aí da nossa disciplina, isso faz parte aí da geografia, tá? Então preste bastante atenção nas informações que vocês absorvem e tentem entender todos os lados, ok, gente? Obrigado, Oitavone, pela participação de vocês. Lembrando que existem outras fontes de você captar, de você buscar informação. É interessante que você cada vez mais busque conhecimento, ok? Obrigado e até uma próxima aula. Valeu!